Seja meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária. Nós continuamos falando sobre as cartas às igrejas. Hoje nós falaremos de Pérgamo. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, peça a Ele sabedoria, entendimento, conhecimento, discernimento, peça a Ele proteção para que nós possamos entender os mistérios desta carta. Pérgamo é uma cidade, né, uma cidade bastante grande também, que significa alto ou elevado. A palavra original é purgo. Purgo queria dizer torre, o castelo, daí o sentido de ser alto ou elevado. Dizem alguns que era esta a cidade capital de Roma na região e não Éfeso. Mas, de qualquer forma, era também uma grande cidade com 120 mil habitantes naquela época, na época do seu auge. Nesta cidade, como era a capital de Roma e como Roma tinha vários deuses, não era diferente ali em Pérgamo. Existiam alguns deuses adorados. Zeus, que era o principal deus do panteão, do conjunto de deuses romanos, seu filho Baco, que era o deus do vinho, que a gente já andou falando sobre ele, tá? Esculápio, que era o deus da medicina, e o próprio imperador Domiciano, que também era adorado como um deus. Então aqui nós vamos encontrar 4 deuses. A cidade ela congregava uma das maiores bibliotecas do mundo, ela rivalizava com a Biblioteca de Alexandria, e aqui nós encontramos uma média de mais ou menos 200 mil livros que pertenciam a esta Biblioteca de Pérgamo. Portanto, era um centro bastante importante. Neste local, porque havia um dos deuses, o deus talvez o principal ali era o deus Baco, haviam grandes banquetes. Então eles se refestelavam de comida, carnes sacrificadas aos ídolos, que depois eram servidas nesse banquete, tudo isso com muito vinho, com muita bebedeira, com muita embriaguez. E, por óbvio, logo em seguida, os rituais sexuais que já haviam sido denunciados na época do Reino do Norte, do Reino do Sul, de Israel e Judá, lá na área, né, de Israel. E aqui não era diferente, apesar de não ser território de Israel, apesar disso, eles seguiam um ritual que era muito comum naquela época, os rituais de orgias sexuais. Jesus elogia, então, na carta para a igreja, há um elogio de que os seus membros, os membros da igreja, eram fiéis aos ensinamentos de Jesus. Eles não se deixavam levar pelo que os outros faziam, pelo que o resto do povo fazia. E eles mantinham o nome de Jesus. Mesmo que isso fosse difícil, mesmo que isso resultasse em morte. E aqui nós podemos citar, por exemplo, um dos mártires chamado Antipas, que morreu mais ou menos na época de 92 depois de Cristo, de acordo com os estudiosos, exatamente porque ele não quis negar os ensinamentos de Jesus, ele não quis deixar os ensinamentos de Jesus. O que vocês estão vendo aqui, meus amados, é um tipo de um panteão, é uma construção
enorme, né? Uma pessoa ficaria menor do que essa imagem que está colocada aqui. Tá? Isso aqui foi remontado no museu, tá? E este aqui representava o que eles chamavam de trono de Satanás, porque ele parece um trono, né? Ou dos tronos antigos, onde os reis faziam esse tipo de construção e eles colocavam no centro o trono para, para governar o povo. Então, aqui ficou como uma representação do trono de Satanás, que é citado na Bíblia. A reclamação. Qual era o ponto negativo? Que as pessoas, apesar de estarem seguindo a Jesus, que não negavam a Jesus, que estavam nos caminhos de Jesus, elas não disciplinavam aqueles que estavam na igreja, mas que faziam parte destes rituais, destas festas de Baco, dessas orgias, desses banquetes onde eram servidas as carnes oferecidas aos ídolos. Tá? Nesta época haviam duas heresias que são mencionadas aqui. A de Balaão. Qual era a de Balaão? A de Balaão foi aquilo que aconteceu lá quando o povo de Deus estava para entrar na Terra Santa e aí eles foram enganados por Balaão, que nada mais é do que a idolatria e a prostituição. Então, esta heresia existia nestes banquetes, nestas festas de Baco, e aquelas que nós já mencionamos anteriormente, a dos nicolaítas, que era um tipo de gnosticismo, que o conhecimento é que trazia a salvação. A mensagem trazida nesta carta a esta igreja é que eles deveriam tomar uma decisão, eles deveriam se decidir e fazer disciplina àqueles hereges. Não era possível admitir-se que dentro da igreja existisse esse tipo de heresia, existisse esse tipo de ensinamento e que a igreja não tomasse partido e que a igreja não fizesse disciplina e não expulsasse estas pessoas. E Jesus fala que ele viria com a espada na boca. Esta espada nós já mencionamos aos amados, é que a espada significa aqui um julgamento, uma vingança, né, uma retribuição pelo pecado. E é interessante que o governador da época nesta cidade, ele costumava decidir sobre a vida e a morte das pessoas. E quando ele condenava a morte, eles chamavam esta condenação de justiça da espada. Então, Jesus utiliza esta expressão que eles conheciam como uma forma de demonstrar que na verdade, a justiça estava nas mãos de Deus e que Deus é que faria a justiça e não um governante de carne e osso. Ele não era autoridade para obscurecer a Deus. Quem tem ouvidos, ouça, é a última mensagem que o Espírito diz às igrejas. A esta igreja, a nossa igreja, a todas as igrejas. Ao que vencer darei a comer do maná escondido. O maná era o alimento espiritual que o povo teve durante todo a peregrinação no deserto. Então, nós teríamos agora um alimento escondido, um alimento espiritual vindo diretamente do céu para a sustentação dos nossos corpos. E dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Isto tem alguns significados. Naquela época, era dada uma pedrinha branca também para algumas pessoas. Por exemplo,
quando uma pessoa era acusada de algum crime e no julgamento ela era absolvida, ela era dita inocente, ela recebia uma pedrinha branca para dizer da sua inocência. Quando um escravo ganhava a liberdade, ele ganhava também uma pedrinha branca. Ele carregava com ele essa pedrinha branca e em todas as vezes que havia necessidade, ele provava que era livre, mostrando esta pedrinha branca. Também era dado àqueles que faziam provas, lutas, ou que chegavam de batalhas vencedores. Então, eles recebiam uma pedrinha branca para significar que ele venceu a prova, para significar que ele venceu a batalha, que ele é um vencedor. E também uma última situação em que se usava uma pedrinha branca naquela época. Era um passe de entrada. Ele podia, se ele tivesse essa pedrinha branca, ele podia entrar num evento especial, ele era considerado membro de um grupo diferenciado, um grupo escolhido. Então, amados, aqui Jesus está dizendo para nós que aquele que vencer vai ter uma pedra branca com um nome novo, um nome escolhido por ele, dado por ele, para significar a nossa absolvição, a nossa liberdade, a nossa vitória e o nosso acesso aos céus. Amém, amados? Bons estudos.